que estão afastados, desviados, aqueles que estão, Senhor, perambulando no mundo, Senhor Deus e Pai, sem salvação. Meu Deus, que a Tua palavra vá de encontro também, meu Pai, através da rede social, está sendo transmitido ao vivo esse culto, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Venha alcançar muitas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Dentro da salva de palmas, recebendo aqui a serva de Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Estamos felizes que Jesus já chegou. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Quantos não puderam chegar, mas o Senhor, como autor e consumador da nossa fé, Ele está aqui nessa noite para te dizer e para me dizer: eis-me aqui. E Ele te diz nesta noite: adore, adore, porque quem adora recebe vitória. E bom é nós saber que os verdadeiros adoradores, esses adoram em espírito e em verdade, eles recebem da parte de Deus. Glória a Jesus. Sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 26. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Pegue a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Aleluia. Quantos querem nessa noite ser um vaso cheio do Espírito Santo? Glorifique e exalte o Senhor. Eu sei que nesta noite o Espírito do Senhor está nesse lugar. E eu quero te dizer que não tem lugar melhor, não tem coisa melhor do que nós nos encontrarmos na presença do Senhor, para juntos adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Somos gratos ao Senhor, igreja, porque o Senhor um dia se lembrou de nós. Um dia o nosso Jesus, Ele lembrou do pecador. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 19, que diz a palavra do Senhor. Aleluia. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegou a tarde, assentaram-se com ele na casa. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que em meio de vós há um que há de me trair. Sente aí dando glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, muitas vezes o traidor come na nossa mesa, no nosso prato, e nós às vezes nem sabemos quem é ele. Mas eu quero dizer para você, nós temos um que é fiel e verdadeiro. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele andava com seus discípulos, e aqui vai ser servida a última Páscoa que seria celebrada ali com Jesus. E Jesus manda eles irem. Pedro pergunta, mas João, a Bíblia não relata aonde essa Páscoa era celebrada. Mas a Bíblia diz que o Senhor manda eles irem a casa de um homem. E esse homem, o nome dele não é citado na palavra, aqui na Bíblia.
Mas eles prepararam a ceia na casa do homem. A Bíblia diz que quando eles estão sentados na mesa para ser servido, comendo pão, o próprio Jesus diz que no meio deles haveria um que iria lhe trair. E eu quero dizer, Jesus, quando ele veio, ele foi chamando, e aqueles que foi ouvindo, eles foram acompanhando Jesus. Nos dias de hoje nós vamos pregando e vamos oferecendo a morte de Cristo ali por salvação. As pessoas que acreditam na palavra de Deus, que crê na sua pregação, eles vão ouvindo e vão se convertendo e vão alcançando a salvação. Não é diferente, ali apenas ela estava simbolizando. Mas hoje eu quero dizer para você, há algo, igreja do Senhor, que o próprio Jesus, ele deixa como exemplo para mim e para você. Nós precisamos aprender a andar como Jesus, falar como Jesus, nos comportar como Jesus, viver como Jesus viveu. Porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E por isso nós somos assim. Nós precisamos imitar, sermos uns bons imitadores de Cristo. E aqueles discípulos, eles andavam com Jesus. E você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia o Senhor repreender, o Senhor discutir, o Senhor reclamar daqueles discípulos. Porque ele estava passando um exemplo, ensinando, fazendo e deixando eles à vontade. Porque nós somos assim. Deus nos entrega algo para nós fazer. E nós começamos a fazer aquilo que Jesus nos impulsiona e nos ordena a fazer. E aqueles que estão ao nosso redor, se eles prestarem atenção, se eles verdadeiramente quiserem também, eles também se tornarão um de vocês. Assim como aqueles discípulos, eles seguiram, Jesus passava e chamava, e aqueles que davam ouvido acompanharam Jesus e seguiram Jesus. A Bíblia diz que estavam ao redor de Jesus sempre. Sempre que Jesus saía, ele saía com seus discípulos. Mas aqueles homens eram os homens que estavam aprendendo, se preparando para levar e dar continuidade ao trabalho que Jesus um dia começou. Quando estava lá no Velho Testamento, no tempo da lei, Moisés seguia e guiou, foi escolhido no meio de todos ali para seguir, para libertar um povo, para tirar o povo do Egito e para libertar aquele povo. E no meio da história daquele homem, vem um símbolo que representa também o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que no meio daquelas 10 pragas, também aquelas pessoas que acreditavam, que confiavam em Deus e que esperavam o milagre de serem livres e libertos, a palavra de Deus vai dizer que no dia que o Senhor libera aquela praga, ele diz: mate o carneiro, ali um cordeiro, pegue o sangue e marque as portas dos egípcios. Foi isso mesmo? Não? Não foi dos egípcios? Não? Ah, muito bem. Olha que coisa boa, né, irmão? E foi de quem então? Ah, do povo de Deus. Que dia quem? É muito bom, né, irmãos? Quando a gente ministra a palavra de Deus e lança uma palavra assim, eu vou fazer aqui igual o presbítero Cleide, pegadinha, para ver se a igreja está ligada no poder de Deus. Aleluia! Eu quero dizer para você, aqueles egípcios, eles estavam ali e eles não serviam a Deus, eles não conheciam a Deus, mas ali tinha um povo que estavam sofrendo nas mãos dos egípcios, nas mãos de Faraó, e eles precisavam ser libertos. Era o
povo que dizia que acreditava em Deus. Era o povo que esperava a promessa de Deus. Se você tem promessa nessa noite, se você espera em Deus, não desista da promessa. Fique firme esperando, porque um dia Deus fez a promessa àquele povo e Deus levantou alguém ali. Deus enviou alguém com a promessa, porque eles acreditaram na promessa. A Bíblia diz que eles ficaram 400 anos, foi isso mesmo? Esperando se cumprir a promessa. E ali a palavra de Deus diz que naquela noite aquelas portas foram marcadas com o sangue de um inocente, de um cordeiro, um cordeirinho, igreja. Ele é virgem. Isso vai representar algo lá no Novo Testamento, quando chega a vinda de Jesus ao pecador. Ali tinha um povo que sofria nas mãos daquele povo no Egito. Ali tinha um povo que Deus olhava para eles e se compadeceu deles. E enviou o libertador. Moisés, ele entra ali como libertador para libertar aquele povo. E quando ele chega ali, ele encontra um povo sedentos de Deus, buscando a Deus, temente a Deus, esperando a promessa de Deus. E quando ele começa a fazer o que Deus manda, ele obedece à ordenância de Deus, chega o dia que se cumpre uma das piores pragas que foi lançada no Egito. E o Egito, ele sofre, mas os do Senhor está guardado pelo sangue do... Como é que era que eles eram vistos? Marcados. A Bíblia diz que aqueles homens matassem o cordeiro, tirassem o sangue e marcassem todas as casas daqueles que eram tementes ao Senhor. Somente a casa dos egípcios ficaram sem marcar com o sangue do cordeiro. O Egito, ele representa o pecado. E o pecado, igreja, quando ele não é expelido do homem, quando ele não é expulso pelo perdão, pelo arrependimento, ele vai permanecer ali. Ele é duro, áspero. Mas a palavra de Deus vai dizer que ali eles são guardados pelo Senhor. E o anjo da morte ia passar e ia matar os primogênitos daquela cidade. Mas aqueles que estivessem com a marca de sangue na porta, o anjo passava direto. Ele ia respeitar ali, porque ele sabia que ali ele não podia tocar. E eu quero lhe dizer, assim sou eu e você hoje, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ninguém pode te tocar, mesmo que Satanás se levante, mesmo que o inferno inteiro se levante e tente te tocar, e tente te roubar aquilo que Deus um dia colocou na tua vida. Eu quero te dizer, você foi marcado pelo sangue do Cordeiro. A tua casa, a tua carne, o teu corpo, a tua mente, o teu coração é guardado no Senhor. Ele é marcado com o sangue de Jesus. Quando ele diz que ali ao corpo e o sangue de Jesus que vai representar, a Bíblia diz que Jesus, ele também foi como um cordeiro imaculado ao matador. Irmão, o cordeiro, ele representa pureza, santidade, porque ele era puro. Ele não tinha se contaminado com pecado. Ele não tinha se imundiçado com o mundo. E ele vai. Quando o traidor chega, deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes nós temos a língua grande, julgamos muito, apontamos muito, criticamos muito o nosso próximo. Esse dever não é nosso. Essa obra não é para nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, porque o Senhor um dia nos limpou, nos purificou, nos restaurou.
com seu sangue nos purificou, nos lavou, nos marcou. Nós temos a marca de Jesus. A marca do Cordeiro está implantado sobre a minha vida e sobre a tua vida. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus andava com 12 discípulos, mas Jesus, ele conhecia por dentro e por fora. Jesus conhecia cada um que estava ali ao seu redor. Jesus conhecia os feitos que eu e você faz. Jesus conhece o meu dia a dia e o teu dia a dia. Jesus sabe o que é oculto e o que é revelado. Jesus sabe de tudo. Ele conhece tudo. E aquele homem que um dia ia trair Jesus, os discípulos começam a perguntar aos povos: será que sou eu? Quem é, Senhor? Sou eu, outro sou eu? Aí o próprio Judas vira e diz: será eu? Aí o próprio Jesus não diz para os outros não, mas diz para ele: tu diz. Tu disseste. Né? Por quê? Porque Jesus conhece tudo, sabe tudo. Irmãos, o homem, como ele começa, eu costumo dizer que a pessoa é cristã, tem sua fé, quando ele começa a cair, ele não cai de uma vez, ele começa aos poucos. Ele vai se fraquejando, ele vai se esfriando, ele vai parando, ele vai se indignando, ele começa a não gostar mais de vir para a casa do Senhor, começa a não orar mais. Você quer ver crente fraco? Não ore. Quer ver crente fraco? Não lê a palavra de Deus, não jejua, não te alimenta com as armas, com as armaduras de Deus, para você ver. Não existe crente de pé que não tenha esse tipo de alimento. Ele até tenta, mas é igual crente rasteira. Ele anda se rasteirando. E eu quero lhe dizer que aquele homem, ele já vinha lá de longe sendo visado, observado. Jesus é santo, amoroso, não critica, não fala nada, não aponta. Ele mesmo se entrega. A Bíblia diz que lá uma outra hora, quando aquela mulher quebra ali aquele vidro de perfume muito caro que derrama nos pés de Jesus, a Bíblia diz que o primeiro que se manifesta a reclamar é o próprio Judas. Ele mesmo: mas você devia não fazer isso, é tão caro, custa em torno de 300, né? Poderia vender e dar para os pobres. O olho, ganância, o coração que tem, irmão, o homem que é ganancioso, ele se corrompe. Ele até conhece Jesus, ele até vem para a igreja, ele até faz a obra, mas está corrupto, porque o coração é ganancioso. E a ganância, ela marca o corpo, a mente, o coração do homem. Ele se divide entre ele e Deus. E por isso, ele já era um homem contaminado, porque ele tinha ganância no seu coração. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus em momento nenhum acusou aquele homem. Em momento nenhum Jesus apontou. Mas quando ele pergunta, Jesus diz que tu diz, né? Então ele mesmo estava dizendo: será que sou eu o traidor? O Senhor diz: tu diz. Então ele estava falando com a sua própria boca. E eu quero lhe dizer que quando isso acontece, o próprio Jesus, ele é tomado por aqueles soldados, e ele é levado ao matador como um cordeiro, que não devia, que não tinha pecado, que não tinha dívida com aqueles homens. E ele ali, ele é morto, ele é sacrificado, e ele derrama seu sangue naquela cruz. Ele é sacrificado, igreja, e quando ele está sendo sacrificado, que o seu sangue está sendo derramado,
é simplesmente para lavar os meus e os seus pecados. Porque quando ele senta nesta ceia, ele diz, os seus discípulos dizem: Senhor, vamos preparar a ceia. Onde será? E ele diz: vai até a casa de um homem e lá prepara a ceia. E a Bíblia diz que era de tarde. Quando eles se sentam ao redor da mesa, já estava tudo servido. E ele aponta e fala que no meio, ele não apontou a pessoa, ele disse que havia um no meio deles que iria de trair o Filho do Homem. E eu quero lhe dizer, igreja do Senhor, não seja um traidor de Jesus, seja um homem, uma mulher fiel a Deus, pois o pecado, ele nos faz divisão entre nós e Deus. Tenha a sua conduta com Deus fiel, seja verdadeiro com Deus, naquilo que você faz, naquilo que você prepara, no seu servir ao Senhor. Porque eu vou te dizer, aqueles homens estavam todos ali, eles serviam a Jesus, mas nem todos os 12 estavam com a sua mente firmada em Jesus. Tinha alguém ali já preparado, já para ofender o próprio Jesus, para fazer o mal, vamos dizer assim. E muitas vezes eu quero lhe dizer que nós temos pessoas que eles estão dentro da igreja, eles estão dentro do ministério, eles estão implantados, trabalhando na seara, mas não são fiel a Deus. E por isso, irmãos, eu quero lhe dizer que quando o homem ele age dessa forma, automaticamente ele se condena. Porque a condenação ele vem pelo pecar. Quando eu peco, eu estou me condenando, porque eu conheço a verdade, eu conheço a palavra. Tem alguns historiadores por aí que eles falam assim que Judas poderia ter se arrependido do que fez, ter traído Jesus. Mas eu quero lhe dizer que no coração de Judas não tinha só a marca da traição de Jesus. No coração de Judas tinha mais pecado. No coração de Judas carregava algo mais, que não foi só a traição de Jesus. Não foi. Porque em vários lugares da Bíblia você vai ver o caminhar. Ali ele era um homem que ele não tinha um comportamento como os outros. Aí as pessoas dizem assim: mas por que Pedro foi perdoado e ele não? Porque Pedro, ele tinha humildade no seu coração. Ele tinha amor e tinha humildade. E quando ele peca, ele se arrepende automaticamente do que fez. E quando tem arrependimento, tem o perdão. Porque quando eu faço algo e me arrependo daquilo e peço perdão a Deus, automaticamente eu sou perdoado. E o perdão me traz a liberação para que eu seja salvo. E Jesus, assim como o Senhor, igreja, se a gente for estudar uma mensagem muito forte, muito, vamos dizer assim, gratificante, mas muito dolorosa, a morte de Jesus na cruz. Porque Jesus, ele morreu ali por amor. Ele não morreu porque ele pecou, ele não morreu porque ele era ruim, ele morreu por amor de mim e de você. E muitos hoje não reconhecem o grande amor de Jesus por nós. Muitos estão deixando Jesus por poucas coisas, trocando Jesus pelo pecado, pela iniquidade, pela prostituição, pela droga, por coisas banais desse mundo que não leva a lugar nenhum, a não ser a queimar no inferno se não tiver arrependimento. A vaidade, o orgulho, ele afasta o homem de Deus. E nós precisamos todos os dias entender que Jesus, ele veio para salvar. Mas ele veio para salvar aquele que tem arrependimento. É para aqueles que se arrependem. É para aqueles que reconhecem ele como salvador da sua vida. Ainda que peque, não permaneça no pecado. Arrepende-te enquanto é tempo. Porque enquanto há tempo, há perdão de Deus. Enquanto nós estiver com vida, igreja, nós temos fôlego de vida, nós temos tempo de ter uma nova reconciliação, de ter algo com Deus. Passou dessa vida para o outro lado, já era. Aí acabou.
Não tem mais. É sim, sim, não, não. E Jesus, ele nos dá esse livre-arbítrio. Imagine um culto de Santa Ceia, a igreja praticamente vazia. As pessoas têm medo até de chegar. Por quê? Porque eu não vou ser a mesma, porque eu não estou em condição, por isso ou por aquilo. É algo assim, que é trocado por algo muito pouco. Deixa Jesus por muito pouco. E a Bíblia ainda diz que se comer e beber do corpo e do sangue de Cristo no pecado, come indignamente, se condena. Mas eu quero lhe dizer, nós temos um remidor, um que veio para libertar o homem do pecado, um que veio para expelir o pecado da minha e da sua vida, um que veio para liberar perdão no coração daqueles que se arrependem, daqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. E nessa noite nós estamos aqui, igreja do Senhor, porque nós reconhecemos Jesus como Salvador das nossas vidas. Nós estamos aqui para dizer que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que um dia Jesus lembrou-se de nós. Nós somos privilegiados no meio de muitos milhões e milhões de pessoas nesse mundo. O Senhor me escolheu e o Senhor te escolheu. O Senhor nos chamou, nos separou, nos limpou e disse: eu te chamei, te escolhi, te chamei pelo teu nome. Porque o Senhor, Ele chama, não chama por apelido, Ele chama pelo nome. Então esse Jesus, Ele é bondoso. E quando Ele foi ali, Ele foi calado. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto para que hoje eu tivesse liberdade, você tivesse liberdade. Enquanto Jesus expirava naquela cruz, com suas mãos sendo crucificadas, com uma lança afiada atravessada, com uma coroa de espinho furando a sua cabeça, os seus pés cravados naquela madeira, Ele estava simplesmente representando eu e você, o nosso sofrimento, se Jesus não tivesse passado pelaquela cruz. E naquela cruz, irmão, era a forma de Jesus expressar o amor dele por cada um de nós. E vale a pena nós valorizar a Deus. O sofrimento, as pessoas contam testemunho e falam: o maior testemunho foi esse. O maior testemunho quem tem é o próprio Deus, de dar o seu próprio filho para morrer em meu e em seu lugar. Esse tem um testemunho verdadeiro. Um testemunho como não tem igual o meu, igual o seu. Não é, é diferenciado. E ele testemunha, ele deixa o testemunho para nós continuar dando. Que Jesus veio ali, deu sua própria vida, se fez homem, se fez carne, foi apanhado, foi judiado, foi sacrificado, foi cuspido, foi humilhado, foi pregado, para que eu e você hoje pudesse cantar o hino da vitória e dizer: obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor me chamou e me lavou no teu sangue precioso. A palavra de Deus vai dizer que na porta daquelas casas que foram marcadas com o sangue de Jesus, não morreu nem um primogênito, somente os que estavam na escuridão, que não foram lavados e remidos. Igreja, isso representa que nós somos esta igreja que estamos no meio do mundo, um mundo de treva, um mundo que está na escuridão, mas eu e você somos a luz que resplandece. Por onde nós passamos, nós resplandecemos, porque nós somos marcados com o sangue de Jesus. Nós somos purificados com o sangue lá daquela cruz. Foi Jesus que nos libertou. Foi Ele que incendiou a minha alma e a tua alma com o brilho do Espírito Santo, para resplandecer e trazer o brilho para o meio das trevas. Você é essa luz, você é essa tocha acesa. Igreja, adore ao Senhor, busque a Deus, seja grata ao Senhor, porque o Senhor te chamou como vencedor. Assim como Ele venceu naquela cruz a dor dos meus pecados, você também vence este mundo
as tribulações que vier para você passar e atravessar, Ele é contigo. O mesmo Espírito que habitava no próprio Jesus naquela cruz, Ele habita na minha vida e na tua vida, e nos dá força para prosseguir. É Ele que nos ajuda a vencer, é Ele que vai na nossa frente, é Ele que vence o gigante, é Ele que vence o inimigo das nossas almas. O poder das trevas, ele se afasta quando ele vê um crente verdadeiro, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Este sangue te garante a tua vitória. Este sangue purifica-nos de todo o nosso pecado. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele não obteve perdão de Deus, porque ele não tinha arrependimento no seu coração. Ele preferiu se matar do que se humilhar. Porque se não tem humildade no coração, quando o homem ele não tem humildade no coração, ele não tem como se humilhar diante das suas falhas, de reconhecer que está errado, que reconhecer que pecou. Ele não se humilha, porque não tem humildade. Mas aqueles que se humilham aos pés de Jesus, esse é glorificado no Senhor. Esse é exaltado pelo nome do Senhor. Porque se humilha, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E aí nós veremos a glória de Deus. Aleluia. Fique de pé. Glória, glória a Deus. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu sinto a glória de Deus resplandecer nesse lugar. Eu vejo a igreja do Senhor, uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Valorize o que Jesus implantou na sua vida. Valorize aquilo que o Senhor colocou na tua vida, igreja do Senhor. Seja uma igreja fervorosa, seja uma igreja que adora, seja uma igreja que reconhece o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nunca negue o seu Jesus por nada. Seja fiel a Ele, porque em todo tempo o Senhor é fiel para aqueles que são fiel. Maravilhoso Deus, eu quero te render graça nessa noite. Eu quero te adorar, quero te louvar e quero te exaltar. E quero dizer, Senhor, nesta hora estamos aqui diante da tua presença. Tu tens um banquete preparado nesta noite para a tua igreja, Senhor. Tu tens algo preparado para as nossas vidas, ó Deus. E nós queremos colocar as nossas vidas, Pai, em tuas mãos. E dizer, Senhor, nos perdoa, nos lava, nos limpa. Nos traz a humildade, ó Deus, ao ponto de reconhecer quem somos. E de reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, Senhor. De reconhecer de onde o Senhor nos tirou, nos chamou, nos limpou, Senhor. Nos dá um coração aquebrantado, cheio de amor. Limpa, Senhor, o nosso coração. Se há impureza, se há pecado, se há fraqueza, se há vaidade, oh Deus, se há avareza, Pai, em nossos corações. Limpa nesta noite, purifica, Deus. Nos traga, Senhor, o conserto daquilo que é necessário. Se há algo, Senhor, que é necessário ser mudado, muda, Jesus, muda, Senhor. Lava, purifica, Espírito de Deus.